Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Então, assim, existe uma pesquisa muito interessante, né, que pega dados de como é a leitura dos brasileiros, né? Essa pesquisa, eu vou constar aqui o nome para não falar errado para você. E a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é feita pelo Instituto Pro Livro. Eu já estava com a intenção de trazer os dados, né, algumas informações, não os dados completos, mas algumas informações sobre essa pesquisa no início desse ano. Só que eles fazem a pesquisa a cada 4 anos, então eram dados de 2015 liberados em 2016. Resolvi esperar e ver se ia sair esse ano. E aí teve a pandemia, eu acabei deixando de lado. E aí, quando eu olhei de novo, já tinha saído os resultados. Então, tinha saído a quinta pesquisa, na quinta edição dessa pesquisa, que foi feita em 2019 e foi liberada agora em 2020. E ela tem alguns dados, né, atualizados da porcentagem de pessoas que lê, da porcentagem de pessoas que não lê. Uma curiosidade que eu notei é que parece que os números caíram em relação a 2015. Então, assim, o que a gente tá fazendo, meu Deus? Mas, talvez graças a essa pandemia, né, que teve muito e-book liberado gratuitamente, muitas pessoas ficando em casa, talvez os números não estejam melhorando, né? Porque os dados são até o ano passado. Eu ia só falar com vocês, mas o Instituto Pro Livro, né, tem um site, eu vou deixar aqui na descrição o site com os resultados da pesquisa, você pode consultar até as edições anteriores. Eu achei que seria legal mostrar pra vocês. Aqui na telinha eu vou colocar uma captura de tela enquanto eu vou lendo, analisando os dados, mesmo aqui no computador, no site deles. Vocês vão acompanhando pra verem o que eu estou vendo. Então, né, agora começou a cigarra aqui, espero que dê pra me ouvir, porque tá pra chover, então tá... Então aqui eu vou fazer a captura de tela do que eu tô vendo da pesquisa e compartilhar com vocês, mas vocês podem consultar o site também. Porque eu não vou falar tudo, que a pesquisa é bem extensa, tem vários dados, e eu vou falar aqui só alguns destaques, né, feitos por mim. Primeiramente, a gente tá aqui no site, né, do Instituto Pro Livro, então dá pra vocês verem a página, qual que é, a quinta edição, que é a edição de 2019, que saiu agora em 2020. Aqui tem um índice que eu vou mostrar pra vocês essas páginas, né, então fala sobre os objetivos, a metodologia, qual foi a amostra, aí falando sobre o conceito de leitor de livros, vários indicadores de leitura, motivações, barreiras, o gosto, influências. É muito legal essa pesquisa. E aqui embaixo mostra nas capitais e nas regiões, né? Então, por exemplo, se eu sou daqui de Minas, eu posso clicar aqui em BH e ele vai abrir para mim uma página carregando os dados dessa pesquisa focados, tipo, aqui em Minas Gerais, sabe? Eu achei muito legal isso também. E aí mostra os resultados aqui relacionados com a sua região, a sua capital, porque varia, o Brasil é muito plural, né? Então aqui eu posso ver, por exemplo, em BH, 53% dos belo-horizontinos são leitores, que são 1,2 milhões de leitores na capital. E aqui uma coisa interessante que é a metodologia que eles usaram na pesquisa toda, né? Que é considerado leitor para os efeitos dessa pesquisa aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Então, assim, não é um requisito muito rigoroso. Se você lê um livro, mesmo que não seja inteiro, nos últimos 3 meses, você já é considerado leitor para os efeitos da pesquisa. Então não precisa ler muito. Eles estão querendo mesmo saber o perfil das pessoas que leem. Mas vamos para a questão do Brasil. Aí aqui dá pra vocês verem a amostra que eles pegaram, de quantas pessoas, quantos municípios. Então eu tô falando que foi uma amostra desproporcional, né? Eu não entendo muito dessa questão estatística. Então tá, o período de coleta, né, foi de outubro de 2019 a janeiro de 2020 e foram entrevistas. Ok. E aqui eles estão mostrando, comparando, né, de 2019 para 2015, como foram as amostras. Então teve mais entrevistas, mas menos municípios, então eles estão considerando que é uma amostra desproporcional. E aqui eles mostram os números de cada região, enfim, margem de erro. Eles explicam toda a pesquisa mesmo para quem tem o conhecimento mais técnico. E tá aqui, ó, foi em setembro desse ano que saiu essa pesquisa, o resultado dela, né? Tá aqui, leitor de livros, definição de leitor e não leitor. Leitor, para os fins, né, dessa pesquisa, é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Eu já tinha mencionado antes. Não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então, se a pessoa leu um livro naquele ano, só que foi bem antes dos 3 meses anteriores à pesquisa, não está considerando. Então, é mais para ver os hábitos. Então, não quer dizer que essas pessoas que são não leitores, elas não leem nada, leem zero. Quer dizer que elas não leram nada em 3 meses antes da pesquisa. E aqui eles têm, ó, os resultados de 2007 a 2019, né?
E a gente vê que em 2015 a gente teve a porcentagem mais alta, que leitores eram 56% da população, e aí caiu agora em 2019 para 52%. Então, assim, a gente ainda tá melhor do que em 2011, mas a gente está abaixo, né, de 2015. Gostaria que a gente só crescesse a partir de agora. E aí tá o perfil do leitor também. Então aqui a gente tá vendo gênero e idade. E aqui a gente tem também a comparação com 2015, né? Que no caso tá de laranjinha. Então uma coisa que eu acho interessante, né, que como o número de leitores geral no Brasil caiu em comparação com 2015, a gente vê que teve uma queda também, né, por gênero. Mas uma coisa interessante se for olhar na idade é que de 5 a 10 anos o número de leitores aumentou, o que é bacana, quer dizer que os pais estão lendo mais para as crianças, estão deixando as crianças lerem mais. E a criação desse hábito desde a infância ajuda muito, né, a pessoa manter esse hábito mais para frente, e também ajuda a ler em várias outras coisas. Eu quero continuar trazendo mais informações relacionadas à leitura, assim, de outras pesquisas que eu fiz, então fiquem de olho nos próximos vídeos. Mas aqui, então, a gente vê, mulheres leem um pouquinho mais que homens, mas é pouca coisa. Então dá pra ver aqui que quando é criança, lê bastante, às vezes por influência dos pais, ou às vezes muito da escola, né? E aí tá adolescente, aí quando as pessoas começam a entrar na faculdade, o número vai caindo um pouco, fica mais perto das casas dos 50%, e só cai depois, não sei se é porque as pessoas começam a trabalhar, se tem filhos, se arrumam outras ocupações. Até que não tem grandes discrepâncias nessa questão de cor ou raça, não. O Brasil mesmo é muito plural, então, graças a Deus. Então a gente vê que o pessoal que está estudando lê mais do que o pessoal que não está estudando, porque estudar exige mais leitura da gente mesmo. Aí que interessante, a gente já vê com relação à classe, né, e à renda familiar. Então a gente vê que tem um aumento da leitura, do hábito da leitura, quanto maior a renda da família, né, e mais alta a classe da pessoa. É algo que não surpreende, infelizmente, porque aqui no Brasil o acesso à leitura não é tão fácil, né? A gente nem sempre tem bibliotecas nas cidades, o preço do livro só sobe, o salário não aumenta. Isso é uma pena, né? A gente vê na classe A. Tava até bastante, a classe A caiu, né? 9%, mas é uma média muito maior se for comparada com as classes D e E. E eu acho que essas pessoas da classe D e E não é porque elas não têm interesse na leitura, não é porque elas não gostam, é mais... Eu acho que é mais uma questão de falta de acesso a livros, bibliotecas e leituras que as interessem também. E muitas vezes também falta de tempo. Muitas pessoas podem estar trabalhando e no tempo livre aproveitando com a família, não tendo muito espaço, né, para ter o lazer, porque a gente sabe que aqui tem pessoa que trabalha e ganha muito pouco, né? E alguns ganham muito e tem mais tempo livre, mas enfim. Aí eu achei legal essa parte também, que indicadores de leitura, livros lidos e leitores. Então a gente vê... Aqui a comparação de novo, 2015 com 2019, a gente viu mesmo essa queda. Então 2015 tá em roxo, 2019 em azul escuro. E aqui tá, leitura em geral, né? Tava 56%, caiu para 52%, né? E essa porcentagem é considerando tantos livros lidos inteiros ou livros lidos em partes. Quando a gente vai olhar só livros inteiros, é tipo na casa dos 30%, o que é muito pouco. A gente não sabe se é porque a pessoa realmente não teve interesse em ler o livro inteiro porque o livro é chato, ou se realmente a pessoa não tem o hábito da leitura, tentou, pegou e não deu conta de ler o livro, acabou largando de lado. Livros lidos em partes é a maior parte aqui que tem. E aí também tem leituras de livros indicados para escola, é uma porcentagem que tem aqui, faz sentido, né? A escola exige livros. E aqui, livros lidos por vontade própria, felizmente, está maior do que livros lidos pela escola. Então, quer dizer que as pessoas estão lendo livros porque são obrigados pela escola, mas também estão escolhendo ler livros por conta própria, escolhendo coisas que interessam eles. E isso num número maior do que a escola obriga, o que eu acho muito legal, né? Porque na época da escola, eu lembro, eu lia bastante por conta própria, mas meus colegas, em sua grande maioria, não tinham interesse. Então, é legal ver que as pessoas estão lendo por vontade própria também. Claro que também nem todas as pessoas que responderam a pesquisa estão na escola, então eu acho que isso pode ter influenciado, né? E também tem bastante gente que lê por conta própria a questão da Bíblia, né? Livros religiosos também são bem fortes. Parece que aqui no Brasil, né, livros religiosos de autoajuda são nichos, assim, que tem bastante leitores. Então, a média de livros lidos nos últimos 3 meses de 2019 e 2015 tá bem próxima, né? Que é 2,60, 2,54. Ou seja,
2,5 livros praticamente lidos nos últimos 3 meses. Nenhum por mês. Mas se for considerar livros inteiros, é pouco mais de um. O que pra mim é muito louco, né? Porque quando eu leio só um livro no mês, eu fico, caramba, não consegui ler nada. Eu tô com bloqueio. E pra muita gente essa é a realidade. Aqui a gente tem uma média de livros nos últimos 3 meses, né? E aí é interessante ver, né, que são 2,60 livros em 3 meses na média total, considerando livros inteiros ou em partes. Então, inteiros é 1,05, em partes 1,55. Então, as pessoas estão abandonando mais as leituras do que lendo o livro inteiro. Aí, indicados para escola são apenas 0,54. E a gente vê que são mais livros didáticos que as pessoas estão lendo indicados pela escola do que livros de literatura. Aí, livros de vontade própria, né? Sendo a Bíblia, tem aqui, e livros religiosos, sem contar com a Bíblia, é um pouco maior o número. Então, livros por vontade própria, né? Que seja inteiros ou em partes. De literatura, 0,81%. Achei muito legal isso. E de outros tipos, 0,53%. Eu gosto de ver que livros de literatura têm uma média, né? Assim, apesar de que é menos de um livro em 3 meses, mas tem até um número legal aqui. Quase um livro. Porque a gente tem uma grande variedade. É o que eu mais consumo, são livros de literatura. Eu gosto muito. E eles me fazem bem e me ajudam a relaxar. E eu acho que é o meu tipo favorito de livro, né? Então eu fico feliz em ver uma porcentagem maior aqui. E aí, livros lidos inteiros de literatura foi apenas 0,64. Até que média de livros lidos nos últimos 3 meses, total em relação a leitores. Então, eu acho que esse número 2,60 é considerando a população total, até quem não leu. Mas quando a gente considera a população que lê, né? Os livros lidos. Então, tá 5 livros em 3 meses, mais ou menos, em geral. Sendo desses, 3 livros em parte, 2,4 livros inteiros, em 3 meses. Então é legal ver, né? Essa média sobe quando a gente considera apenas os leitores e exclui os não leitores. E aí aqui é a média de livros lidos por ano. E essa média está considerando todos os entrevistados, até quem não lê, né? Então é uma média de 4,95 livros lidos por ano, até que a média de livros lidos se manteve parecido com a média de 2015. Então, apesar de ter diminuído um pouco o número de leitores, o número de livros lidos manteve bem próximo. E a porcentagem também de livros lidos inteiros, em parte, está muito próxima também aqui, que é 2,5 mais ou menos. E é legal ver que o número de livros lidos por ano aumentou em relação a 2007, 2011. Tá bem próximo a 2015, né, que eles fizeram um arredondamento aqui. Parece que teve um aumento, agora mais livros lidos inteiros do que em partes. Mas aqui, ó, eu falei que mulheres leem mais é porque tem mais leitoras mulheres, mas parece que os homens estão lendo mais livros do que as mulheres. E as regiões aqui, né? A região que mais está lendo é região sul, seguida da norte e centro-oeste, depois sudeste, no final nordeste. Aqui também vem uma parte interessante, né? Motivações e hábitos de leitura. A principal motivação para ler um livro. Entre os leitores de literatura, 38% leram o último livro de literatura por gosto, que é o que deveria ser, gente. Porque assim, claro, ler traz benefícios, traz conhecimento, mas o melhor de tudo é ler porque você gosta, porque aquele tempo seu vai estar bem aproveitado, você vai estar satisfeito com aquilo. A maior parte leu porque gosta, aí teve uma parte que leu por crescimento pessoal, outros por distração, aí uma outra parte boa também é por atualização cultural ou conhecimento geral, e aí tem os que leram para aprender algo novo, desenvolver alguma habilidade, motivos religiosos, exigência escolar ou da faculdade, atualização profissional, exigência do trabalho, ou não sabe e não respondeu. Então, assim, a maior parte é mesmo por gosto, crescimento pessoal, distração, atualização cultural. Então, assim, são motivos que eu gosto muito, né? Que eles exigem mais obrigação e tal, ficou no menor número. Então, as pessoas estão lendo porque são obrigadas? Sim, porque quando você é obrigado você tem que ler, mas eles também estão lendo para relaxar, porque gostam. Isso é muito bacana de ver. Aí que eu acho legal também. Fatores que influenciam na escolha de um livro. Tema ou assunto, tá em primeiro lugar. Dicas de outras pessoas em segundo. Título do livro. Capa, dicas de professores, o autor. Críticas ou resenhas, propagandas ou anúncios. Indicação de um influenciador, editora, indicação de clubes de leitores. Outro fator, não sabe e não respondeu. E a pergunta, né, que foi tipo, qual mais influencia na hora de escolher um livro? Então, a gente vê que indicação de pessoas e até de influenciadores, resenhas, tem impacto sim,
mas a maior parte das vezes é por interesse no tema ou no assunto do livro, mas logo ali, ó, a gente vê que o título e a capa estão lá, porque falam para não julgar um livro pela capa, mas a capa e o título ajudam sim a vender e chamar atenção pro livro. E aqui até frequência de leitura de livros de literatura por vontade própria, independente do suporte, ou seja papel, eletrônico, etc. Por escolaridade e faixa etária. 54% não lê, 11 menos de uma vez por mês, 14 pelo menos uma vez por mês, 12 pelo menos uma vez por semana. Isso é a média total, né? E em todos os dias, ou quase todos os dias, 8. Então, tipo... E a gente vê aqui nessa parte da faixa etária que quem lê todos os dias, ou quase todos os dias, em sua maior parte são crianças, né? Pessoas menores de idade. Talvez porque tem menos afazeres, não tem que trabalhar, apesar de que escola dá trabalho também. Ou talvez por mais interesse, né? Eu achei legal isso. Eu lia mais nessa faixa etária do que eu leio hoje. Com 12 anos foi a época da minha vida que eu acho que eu mais li. Sério, eu lia demais naquela época. Depois da escola foi tomando meu tempo, faculdade, trabalho. Ainda gosto muito de ler, mas realmente quando a gente é mais novo, também os livros que a gente lê são menores, mais rápidos de ler. Nem tanto, porque quando eu tinha 12 anos, eu já estava lendo um livro do mesmo tamanho dos livros que eu leio hoje. O gênero mais lido, Bíblia. E aí no segundo lugar tem 3, né? Contos religiosos e romance. Aqui, em que lugares costumam ler livros? A maior parte é em casa. Depois sala de aula, bibliotecas em geral, trabalho, ônibus, trem, metrô, avião. Achei que o ônibus ia estar mais do que biblioteca. Consultório, salão de beleza, barbearia. Achei legal aqui também fala, tipo, como ler livros, né? De ler parte de um livro mais de uma vez. Acho que isso acontece muito mais, né, em Bíblia ou livros didáticos, porque a pessoa quer focar naquela parte específica. Começar a ler um livro e largar sem terminar. Ler só partes ou capítulos de livros. Eu acho que é mais didático nesse caso. Ler o mesmo livro mais de uma vez, olha, tem bastante aqui. Ir até o fim de um livro, mesmo se não gosta, tá até alta porcentagem. Eu sou culpada de fazer isso às vezes. E ler mais de um livro ao mesmo tempo, até que tá menor a porcentagem. Eu já fiz muito disso. Barreiras para a leitura, eu acho muito também interessante ver isso, né? Razão para não ter lido mais entre os leitores. A maior parte disse que gostaria de ter lido mais, sim. A maior parte não leu mais por causa de falta de tempo mesmo. E depois prefere outras atividades, não tem paciência, porque se sente cansado, preço do livro caro, não há bibliotecas por perto, não tem dinheiro para comprar, não gosta de ler, tem dificuldades para ler, não tem lugar apropriado para ler, não tem um lugar onde comprar livros, não tem acesso à internet e outros. A gente vê aqui que a maior parte das pessoas não leu mais livros por falta de tempo, mas tem vários outros motivos aqui muito válidos também, né? Achei legal aqui também que eles colocaram o que gosta de fazer no seu tempo livre. A maior parte. Assistir televisão, usar a internet, escutar música ou rádio, usar WhatsApp, gente, é uma coisa que só cresceu aqui, se for ver, tipo, televisão diminuiu, internet aumentou, música até que manteve em relação a 2015, agora o WhatsApp não tinha em 2017, não tinha em 2011, 2015 43%, foi pra 62% em 2019, a gente tá, às vezes... fala assim, eu vou ler um livro, mas antes vou pegar o WhatsApp pra ver as notícias dos amigos. Aí você acha que você vai ficar 5 minutinhos, passou meia hora, 1 hora, você não largou o WhatsApp e aí não conseguiu tempo pra ler o livro. Aí assistir filmes em casa também aumentou um pouco, acho que Netflix facilitou. Aí tem parte que escreve, o número que escreve aqui aumentou, gostei. Usa o Facebook, Twitter ou Instagram, também vem redes sociais aqui. E tipo, aí a gente vai procurar ler livros, tá lá embaixo, né, no 24%. Também dificuldades pra ler, né, não tem paciência pra ler. Então tem mais pessoas impacientes no momento. Ler muito devagar é um dos motivos, mas nem tanto, diminuiu um pouco. Tem problemas de visão, outras limitações. Também eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração, né? Por isso que eu gosto de audiolivros. Eles ajudam as pessoas com deficiência visual a lerem. Porque existe o Braille? Existe, mas nem todo mundo sabe Braille. O livro em Braille é muito mais difícil de ter acesso a ele. Então vamos fazer audiolivro pegar aqui no Brasil, por favor. Quem foi influenciado geralmente foi por professor, mãe ou responsável do sexo feminino. Em terceiro lugar, pai responsável do sexo feminino e outro parente. Então a gente vê que escola e família é muito importante para gerar, né, a influência da leitura, porque quanto mais cedo isso vem, mais o hábito pega na pessoa. Para muitos a leitura traz conhecimento, né, é o que eles enxergam mais, que ensina a viver melhor. Uma atividade interessante, traz atualização e conhecimento profissional, é uma atividade prazerosa. Então, assim,
Os que pensam que a leitura ocupa muito tempo, atividade cansativa, só lê porque é obrigado, que não serve pra nada, felizmente são a menor parte das pessoas aqui, né? A maior parte acha que traz conhecimento, ajuda a viver melhor, tem benefícios, porque é verdade. Os livros mais lidos aqui, né, mencionados, e a classificação que eles estavam, né, nos anos anteriores. Bíblia continua em primeiro lugar, a gente tem Diário de um Banana, Turma da Mônica, Harry Potter, A Cabana, O Pequeno Príncipe, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Casamento Blindado, Crônicas de Gelo e Fogo, 50 Tons de Cinza, Dom Casmurro, O Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém é de Ninguém, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, O Poder da Ação, Branca de Neve e Sete Anões, A Culpa é das Estrelas, A Arte da Guerra e Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Então é interessante ver os livros, né, que estão interessando os brasileiros aqui. O último livro, Diário de uma Garota Nada Popular, Pai Rico, Pai Pobre, Os Miseráveis, Mulheres que Correm com Lobos, O Monge Executivo, After, Pinóquio, O Milagre da Manhã, Extraordinário, Nada por Acaso, Batalha Espiritual, O Poder Oculto, Depois de Você, Sherlock Holmes, A Menina que Roubava Livros, Ansiedade, 100 Anos de Solidão, As Brumas de Avalon. Aí tá aqui os autores, os 8 mais citados. Modo de aquisição e formato do último livro. Então, o livro físico, né, em papel, continua sendo a maior parte da leitura das pessoas, 92%. Mas 8% tá no digital. Então, a maior parte das pessoas compram em lojas físicas ou na internet, depois ganham em presente, depois pegam emprestado de biblioteca de escola. Livros de autores que conhece e prefere, então a gente tem uma lista também, eu não vou ficar lendo esses livros todos, mas é bem legal achar esses dados. Aqui, livros digitais, a maior parte das pessoas já ouviu falar, né? E tanto de leitores de livros, quanto livros de literatura, e leitores de livros de literatura apenas em outros dispositivos. 37% já leu em livros digitais. Aí, quem já leu livro digital usa celular e smartphone em primeiro lugar, computador em segundo, tablet ou iPad em terceiro e em último lugar, leitores digitais, como Kindle, Kobo e Leve. A maior parte prefere ler livros em papel, 17% preferem livros digitais, mas para 16% é ambos ou tanto faz. E aqui a gente tem uma parte para os audiolivros, né? Que 25% já ouviu audiolivro, 79% não. Desses, a maior parte do ensino superior, né? Mas é bem legal, tipo, 20%. Eu achava que era até menos. Então, gente, esses são apenas alguns dados. O vídeo até ficou muito longo. Eu vou cortar e tentar deixar ele o mais condensado possível. Mas recomendo vocês que vão clicar no link aqui embaixo para ver a pesquisa. Então comenta aqui embaixo quais são seus hábitos de leitura, quem te influenciou a ler, se você prefere livro digital, livro físico, se já leu e-book, se já ouviu, né, o audiobook, e quais gêneros você mais gosta, qual a sua frequência de leitura. Então é isso, por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreve-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!